Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Você já deve ter ouvido falar também de que Moisés, há mais de 3.000 anos, ele proibiu qualquer tipo de contato com os ditos mortos. Moisés realmente fez isso. Ele precisou ser muito disciplinador com o povo hebreu. A sua prioridade de Moisés era implementar o monoteísmo, a crença no Deus único. Essa era a sua grande missão. Isso era necessário para que depois Jesus viesse e ampliasse ainda mais os horizontes da humanidade. Então, Moisés proibiu a evocação dos mortos, porque muitas vezes o povo hebreu utilizava isso para fins, para satisfazer curiosidade, para obter ganhos materiais. Porém, o próprio Moisés revogou esta sua lei. Vocês já ouviram falar de um episódio que está no Novo Testamento, a transfiguração de Jesus? É muito bonito. Jesus, no alto do Monte Tabor, acompanhado de alguns discípulos, Jesus se transfigurou em uma grande luz. Seus discípulos ficaram em choque. E quem apareceu nessa ocasião para Jesus? Inclusive, seus discípulos viram Moisés e Elias, que já haviam desencarnado há muito tempo. Ou seja, o próprio Moisés revogou a sua própria lei, que infelizmente muitas pessoas utilizam até hoje para condenar aqueles que procuram exercitar a sua mediunidade, utilizá-la para o bem do próximo, inclusive. A mediunidade, os ditos mortos, voltando do além para nos trazer informações, para nos dizer que a vida continua, é o próprio Consolador prometido por Jesus. Consolador que ele disse que viria a explicar muitas coisas que ele havia dito, aprofundar as suas lições. A desencarnação é um fenômeno natural. Quanto mais a gente estudar, compreender, ampliar o nosso entendimento, mais iremos dominar o medo que ainda envolve esse assunto. Então, os exemplos que traremos de espíritos que voltaram para contar estão aqui neste livro. Eu sei que a capa vai aparecer ao contrário para vocês, mas me desculpem. É O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Neste livro de Allan Kardec, há mais de 60 histórias, relatos mediúnicos de espíritos, de homens, mulheres que viveram aqui na Terra e voltaram para contar, pelas vias da mediunidade, como estava a sua situação no mundo espiritual. E Kardec divide esses relatos em categorias. Há relatos de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, criminosos arrependidos. É uma leitura muito interessante. O primeiro relato é de um exemplo de um espírito feliz, o senhor Sanson, que inclusive era colega de Allan Kardec lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. O senhor Sanson havia dito que assim que desencarnasse iria tentar retornar para contar o que passou. Após alguns dias do seu falecimento, em 1862, ele foi evocado em uma reunião na Sociedade de Estudos Espíritas lá de Paris, e Kardec perguntou como ele se sentia, como estavam as suas primeiras impressões do mundo espiritual. E o senhor Sanson respondeu: acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vocês, nada mais sentindo das antigas dores. Ele havia desencarnado após uma enfermidade longa. Ele continua: a passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos alguns dias privados de lucidez. É o famoso estado de perturbação que todos nós passamos. No caso do senhor Sanson, ele esclareceu que a sua durou cerca de 8 horas, um prazo muito curto. Há espíritos que ficam nesse estado de perturbação por meses, alguns até anos. Com certeza o esclarecimento que ele tinha da vida após a morte contribuiu para a diminuição desse estado de perturbação. E ele continuou seu relato, dizendo que estou forte, robusto, em uma palavra, transformado. Em mim não mais reconhecerá aquele velho enfermo, que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou espírito, e a minha pátria é o espaço. Vejam, dá para perceber no texto como o Sr. Sanson estava numa grande euforia. Ele que havia se livrado de um corpo doente, um corpo físico doente, e contemplava as maravilhas do mundo espiritual que ele fez para merecer. E Kardec perguntou sobre o corpo físico dele, que ele havia acabado de deixar. E ele disse: meu corpo, pobre mísero despojo, volta ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. E ele ainda agradeceu: obrigado, mísero corpo, pois purificou o meu espírito. Kardec ainda perguntou se ele sentiu dor na hora da passagem. E o Sr. Sanson respondeu: eu não senti nada. Encontro-me no mundo de alegria e grandeza, uma felicidade inefável, extasia de gozo, livre do peso das dores. Na pergunta 154 de O Livro dos Espíritos, também encontramos essa informação, que morrer não dói. Aliás, nós morremos quase todas as noites quando o nosso espírito se liberta parcialmente do corpo, pelo fenômeno do sono físico. Outro exemplo que traremos do livro Céu e Inferno, desta vez, é um exemplo de um espírito que desencarnou e estava em condições medianas, segundo a classificação que Kardec achou por bem colocar. Era o caso da jovem Helene, 25 anos. Ela faleceu subitamente, era uma jovem de uma classe muito rica de Paris, tinha uma boa índole, era uma boa pessoa, porém nutriu maior interesse sobre a vida espiritual. Viveu a sua vida de acordo com as distrações sociais, competições sociais de seu tempo. Após alguns dias de seu falecimento, evocada, ela afirma: não sei onde estou, que perturbação me cerca, me chamaram e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Lamento a minha ausência. Quando presente estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não mais me pertence, no entanto eu lhe sinto a rigidez. Quero deixá-lo e mais a ele me prendo. Sou como que duas personalidades. Vejam, é interessante porque fica claro no relato de Helene que a separação do corpo físico com o corpo espiritual ainda não estava completa. Ela tinha ainda aquela sensação de ter dois corpos. Vejam que estranho. Ela ainda estava numa perturbação que fica bem evidente no seu relato. Kardec percebeu que ela estava em sofrimento e passaram a orar por ela por alguns dias. Oraram por esse espírito várias vezes na intenção de ajudá-la. E após alguns dias, ela foi evocada novamente. E aí já apareceu bem melhor. Olha que interessante. Ela, no segundo momento, ela diz assim: obrigado por terem orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me subtraiu aos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu perispírito.
E aí vejam que ela já demonstra, nesse segundo encontro, uma notável ampliação de consciência. Com certeza já havia sido completa a separação do corpo físico com o corpo espiritual. Então ela continua, preocupada com a mãe que ficara. Minha pobre mãe, será difícil resignar-me. Entretanto, será confortada. E o que aos seus olhos constitui sensível desgraça, era fatal e indispensável para que as coisas do céu se tornassem no que devem ser, tudo. E Kardec perguntou a Helene quando que ela compreendeu que havia falecido. E ela respondeu, compreendi a morte no mesmo dia que por mim orou. Vejam a importância que pode ter uma simples prece para aqueles que já se foram. E ela complementa, não sou infeliz, porém muito ainda tenho a fazer para me aproximar da situação dos bem-aventurados. Pedirei a Deus que me conceda voltar a essa terra para a reparação do tempo que aí perdi nessa última existência. Vejam como em poucos dias Helene não só já percebe toda a sua situação, já fala até em uma nova oportunidade na Terra, o conceito de reencarnação que ela não conhecia na sua última existência física, e já compreende também que muito precisa fazer para se aproximar da aventura de espíritos já mais evoluídos. E ela conclui, a fé lhes ampare, meus amigos. Deus é bom. Pessoal, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. E agora, fiquem com o meu amigo e grande poeta, Fábio Granville. Tchau, pessoal. Minha avó sempre dizia, assim em tom de brincadeira, para que eu não desse bobeira e não me fizesse um mané, pois ela viria puxar meu pé mais dia menos dia numa noite quente ou fria, e que eu não brincasse com a sorte, pois depois da sua morte era assim que ela faria. Minha avó já faleceu e pelo jeito era só conversa. Ela não cumpriu essa promessa de puxar o pé enquanto eu dormia. Mas quando a saudade doía e eu arriava os pneus, me voltava aos pensamentos meus e vinha uma luz naquele deserto. Sentia ela mais de perto quando eu conversava com Deus. Aprendi que, estando ao dispor dos melhores pensamentos, agradecendo todos os momentos, parece que um nó eu desato e me permito entrar em contato com minha avó, com quem for, com amigos espirituais, com meu mentor, com nosso Mestre Jesus. Basta a gente se concentrar na nossa luz e vibrar com todo o nosso amor. Há coisas que não podemos ainda explicar, mas há quem volte para dar recados em livros psicografados, em mediúnicas mensagens escritas, faladas por imagens, em poesias que podemos declamar, na doutrina que devemos estudar. Levemos estes áureos ensinamentos pela estrada sem fim do autoconhecimento, pois um dia será o nosso dia de retornar. Olá, eu sou o Fábio Granville, poeta aqui de Santos, amigo do Áureo, a quem eu tenho muita gratidão por abrir esse espaço em seu canal. E eu quero convidar todos vocês para se inscreverem também no meu canal, Fábio Granville Poeta, e lá também encontrar outras mensagens espíritas e também poesias que alcançam nossos corações. Espero vocês lá. Gratidão a todos. Fiquem bem.